Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro sobre comunicação em coronavírus, um panorama no Brasil e nos Estados Unidos. Esse é um evento realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCIS. Meu nome é Thiago Pássaro, sou jornalista, especialista em gestão de conteúdo da comunicação, mestre em comunicação pela USCIS e hoje farei a mediação dessa conversa. Para darmos início, então, gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. Professora doutora Eliana Martins Marcolino é bacharel em jornalismo pela Faculdades Integradas São Pedro, possui mestrado e doutorado em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, estágio de doutorado na Universidade de Havana, em Cuba, é professora da Universidade Vale do Rio Doce, Univale, e atualmente colaboradora da Culture Agents Initiative, em parceria com a professora Doris Summer, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Professora Eliana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ok, Thiago, eu que agradeço vocês pelo convite. Vamos agora ao professor doutor Arquimedes Pessoni, é bacharel, mestre e doutor em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, possui estágio de pós-doutoramento em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC e é docente dos mestrados profissionais em inovação na comunicação de interesse público e inovação no ensino de saúde, ambos da USP. Professor Arquimedes, também agradeço sua participação e principalmente por organizar esse encontro. Obrigado, Thiago, e muito obrigado e feliz em rever a Eliana. Claro que é distância, né? Mas hoje é dia do abraço, né? Recebam vocês dois o meu abraço virtual e vamos tocar o barco, falar de corona, que é o que mais se fala ultimamente, né? Com certeza. Obrigado. Viu? Bom, como a nossa conversa ela tem um viés internacional, gostaria de ouvir de vocês, primeiramente, como é que está sendo feita a comunicação governamental nos Estados Unidos e no Brasil? Primeiro, a gente precisa levar em conta que os dois países possuem sistemas de saúde distintos, que interferem diretamente na comunicação que é feita pelos governos. Vamos começar com a professora Eliana, então. Professora, como é que está sendo feita a comunicação realizada pelo governo norte-americano? Pois é, Thiago. Lamentavelmente, as notícias não são alentadoras. Nós temos aqui um cenário da comunicação um tanto preocupante. Nós temos acompanhado aqui nos Estados Unidos, primeiro, né, ao se falar no sistema de saúde norte-americano, trata-se de um sistema de saúde que é muito fragmentado, é bem diferente do que acontece no Brasil. Então, não existe um Ministério da Saúde para alinhar uma estratégia de comunicação que possa ser distribuída por todo o país. E o que nós temos acompanhado aqui nesse período de combate ao coronavírus, por parte do presidente norte-americano, é uma comunicação pouco respeitosa e uma comunicação que tem trazido muita preocupação para os profissionais da área da saúde e para os pesquisadores. E para as pessoas que têm muito comprometimento social com a vida, com o ser humano. Então, temas que têm gerado bastante polêmica aqui, por exemplo, quando o presidente da nação, ele realiza uma entrevista, uma coletiva de imprensa, e ele sugere em rede nacional que os cientistas poderiam experimentar, injetar nas pessoas produtos de limpeza, produtos químicos, né? Isso gerou uma comoção nacional, isso gerou uma preocupação e uma certa revolta por parte dos profissionais da saúde, porque é algo muito sério para se falar nas redes nacionais. Assim como também um discurso que vem sendo criado, que vem sendo construído pelo próprio governo durante as suas coletivas de imprensa, né, que ele realiza na Casa Branca, sugerindo o consumo de um determinado medicamento, que é a hidroxicloroquina. Então, ele está fazendo uma campanha excessiva em torno desse medicamento. E os laboratórios de pesquisa, né, já têm demonstrado, né,
vem contrariando o uso desse medicamento. Então, nós temos aí, sim, um cenário muito preocupante. Antes de passar a bola para o professor Arquimedes, eu queria só tirar duas dúvidas. Primeiro, as coletivas presidenciais, elas são diárias aí? E segundo, a questão, então, como o sistema de saúde não é tão unificado, cada governo estadual, então, ele pode fazer a sua comunicação sem depender de um discurso unificado. Exatamente. Os governos estaduais, por exemplo, eu estou residindo no estado de Massachusetts. Então, aqui, o governo ele tem a sua estratégia comunicacional. E, além das estratégias estaduais, os municípios também têm a sua autonomia e têm a sua estratégia. E isso acaba, muitas vezes, gerando conflito na informação por parte das pessoas. Por exemplo, existem municípios que são muito próximos, muito vizinhos. Então, nós estamos em um momento que o governo estadual tem falado na reabertura do comércio. Alguns municípios já reabriram, algumas atividades já estão funcionando. Só que tem municípios que têm determinadas peculiaridades. E aí o prefeito prefere recuar e não reabrir. Por exemplo, restaurantes, bares. Então, salões de beleza, o que acontece? Clientes de um município, ele acaba migrando para outro. Vamos imaginar aí no ABC Paulista, em São Paulo. Quem mora em São Bernardo, aí em São Caetano não abriu. Então, começa este processo de emigração, né, das pessoas para consumirem serviços na cidade vizinha. Isso tem gerado uma certa preocupação também por parte dos pesquisadores e profissionais da saúde. E as coletivas são diárias também do presidente? As coletivas praticamente diárias, às vezes ele convoca, mas ele declarou que iria parar de falar, e aí tem um conflito com a mídia, que o presidente ele declara esse conflito com a mídia, porque eu falo uma coisa e a mídia distorce o que eu digo, então eu vou parar de falar. Então, anunciou que vai parar de falar, mas de vez em quando, sim, tem uma frequência de convocar essa coletiva para ele dar as suas declarações relacionadas ao coronavírus. Perfeito. Bom, professor Arquimedes, apesar da distância territorial, parece que a situação não é tão diferente aqui no Brasil, né? Por favor, faça os seus comentários iniciais. Então, eu fiquei me pensando se a Eliane ela está no Brasil, né? Porque, embora ela esteja lá, a gente tem um ogro no poder, né? Dos dois lados, aparentemente, né? Enquanto o seu pede para tomar injeção de desinfetante, acho que foi isso, né? Foi a tradução que veio para cá, né? Nosso desinfetante aqui, mesmo. O nosso fala que pobre toma tubaína e rico toma cloroquina, né? E gozado, ambos têm um interesse tão grande nessa droga, literalmente falando droga, que eu fico me pergunto qual o interesse econômico que tem por trás disso. Porque reza a lenda que aqui até o exército havia fabricado uma quantidade, tinha que desovar e tal. Então eu fico assim, alguém está ganhando, levando grana, porque por que tem que tomar esse remédio, gente? Mas enfim, pode tomar, não me incomoda. Cada um toma o que quer, toma chá de qualquer coisa, né? As pessoas enlouquecem coletivamente, né? Mas você falando aí das coletivas, ele briga com a imprensa. Aqui tem todo dia a coletiva na beira da cerca lá, que tem uma claque que fica falando coisas, brigando com jornalistas. Aí eu também fico perguntando por que os nossos coleguinhas não têm um pouco de auto-respeito consigo mesmo e deixam de ir, entendeu? Simplesmente a gente vai lá para apanhar, não vai. Então, quando o cara começar a falar para ninguém, aí vai ficar reclamando. Só que tanto o teu presidente, aí teu, eu digo porque você está aí morando aí, né? Quanto o nosso aqui, eles atuam muito na rede social, né? Os twitters do Trump e os twitters do Bolsonaro são assim, sempre se dão pauta, né? Porque eles pecam pelo caos mesmo, eles querem... E estão na mídia todo dia. Então, às vezes, assim, falem mal, mas falem de mim, eles estão expostos, né? Eles não têm... só o fato dele falar que não vai falar, já é pauta. Ele não vai falar. Mas por que ele não fala? Nem fale bobagem, mas fale, né? Enfim. Então, assim... a lógica é que a gente tem uma vantagem, me parece, em relação aos Estados Unidos, porque uma vez que não foi aprovado no governo Obama e o SUS americano, né, o Obamacare, né, a gente tem um SUS que segurou toda a onda aqui no Brasil, né,
que pobre não fica sem atendimento, e nem estrangeiro, e nem, né? Aí me parece que os americanos não é bem isso aí que funciona, né? Parece que no money, no funny, né? Não sei, depois você pode dizer como é que é. Em relação ao discurso, de cada uma ter um discurso, mesmíssima coisa, né? O governo federal tem um discurso, né? Você disse que aí não tem o Ministério da Saúde. Aqui a gente não tem ministro da Saúde já, né? Porque já teve 3, né? E ninguém que não fale, não usa cloroquina fica, né? Então, também não faz muita diferença, me parece, né? Agora, a guerra das narrativas dentro do governo acaba enlouquecendo qualquer população, né? Porque você tem os adeptos da cloroquina, os adeptos de não tomar cloroquina, os adeptos de ficar em casa, aqueles que vão sair, porque se a gente não ficar em casa trabalhando, os boletos não param de chegar, tem que pagar as contas. Então, eu acho que esse excesso de informação, controversa, inclusive, né, acaba fazendo com que os Estados Unidos e o Brasil estejam lá no ranking, lá em cima, enquanto os outros já estão abrindo de novo, voltando aos poucos, testando, abrir escola, fecha escola. Na França, né, abriu, deu ruim, fecha. Então a gente ainda está discutindo onde é que a gente vai enterrar os nossos mortos, né? Então me parece que estão brincando com coisa séria, né? Parece. Sim. Então, e assim, além dele, você está falando do Trump, realmente ele é um cara bem, digamos, tem um espírito muito, né, ele. Aqui também. E aqui a gente tem os governadores também que estão de olho nas eleições. Aí ele também está de olho nas eleições, né? Uhum. Então, são vários elementos tão comuns nos países, né? E a China por trás de tudo aí. Então, pau na China, porque é o primeiro, é o que mais, entendeu? É muita peça desse quebra-cabeça que acaba dando, falando inglês, falando português, nós estamos no mesmo barco, né? Aliás, nós estamos na mesma tempestade, não no mesmo barco, né? Uns estão de iate e a gente aqui de canoa, né? Mas é isso aí, Thiago. Eu acho que o Covid seria um pano de fundo. Tem tanto interesse envolvido nessa história, de gente que fornece remédio, de gente que quer o caos, que está de olho na eleição, de gente que não está nem aí com o risco, né? Vou tentar mesmo. De empresas, de fornecedores de coisas que vão para a saúde sem licitação, né? E no meio disso tudo, o povão, né? O povão que não sabe para onde vai, ou o povão que sabe onde vai e vai mesmo, faz me dane-se, isso não pega, imagina, isso é a gripinha, né? Imagina, já tô com 70 anos, se morrer já tô velho também. Faça baile funk, porque jovem não pega, mas também se pegar, tudo bem, né? Tem tanto jovem na periferia, dá aquela limpada, né? Uma visão higienista. E a gente fica assim, só olhando. Pra gente que estuda comunicação com esse olhar meio científico, é lindo, né? Eu sempre converso com o Thiago aí dos artigos que a gente está gestando nesse período. São tantos enfoques diferentes que a gente pode dar. Então, do ponto de vista acadêmico, é um tempo em que a comunicação e saúde, que a gente era sempre patinho feio, né? Quem estava sempre lá no auge era o pessoal da mídia, né? E agora todo mundo quer falar de comunicação e saúde, porque todo mundo resolveu achar que comunicação e saúde é importante, né? Porque saúde faz parte da vida, né? Então, verdade, Arquimedes. Eu tenho refletido muito sobre a importância da nossa linha de pesquisa, comunicação e saúde. E na Univale, eu coordeno uma linha que é comunicação, saúde e território. E nós estamos aqui exatamente trabalhando essa perspectiva territorial, né? O território norte-americano, de um país economicamente desenvolvido, né? E o Brasil, que é um país em processo de desenvolvimento econômico. E a minha reflexão neste momento, lamentavelmente, nós estamos vivendo o pior dos dois mundos, no que se refere à comunicação e saúde. Tanto que nós discutimos sobre a comunicação como um insumo para a saúde. O professor Isaac dizia isso, né? Eu pego emprestado as palavras dele. A comunicação é um elemento importantíssimo na promoção da saúde. Então, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Os 5 continentes, eles foram atingidos por um vírus. E o primeiro passo para o enfrentamento desta pandemia é a comunicação. Uma vez que é novo, o vírus é novo, os cientistas estão em processo de descoberta. Enquanto os cientistas estão nos laboratórios pesquisando para conhecer este novo ser que veio para o nosso planeta,
A orientação é: fiquem em casa para preservar a sua vida. Nós estamos tratando de algo que é extremamente relevante. É a vida e a morte. É a vida e a morte. A comunicação, ela tem um potencial imenso para construir ou para destruir. E, lamentavelmente, o que nós temos percebido com a postura dos dois representantes políticos dos países que nós estamos aqui falando, que é Brasil e Estados Unidos? Este episódio onde o presidente americano sugere o consumo de produtos de limpeza, produtos de desinfetante, desinfetante, exatamente. Sim. Nós temos relatos, pela mídia, de que foram pessoas parar no hospital intoxicados, porque sim, ingeriram desinfetantes. É muito grave. E neste exato momento, eu estou realizando uma pesquisa nas redes sociais, porque eu trabalho um conceito de quinto poder. Eu pego emprestado o conceito do Inácio Ramonet, que ele preconiza os observatórios como quinto poder. Mas daí, eu faço a leitura com o Castells, Manuel Castells, e ele traz a importância das redes sociais. Eu vejo as redes sociais como o quinto poder. Se o executivo falha, o legislativo falha, o judiciário falha, a mídia, que é o quarto poder, falha, entra as redes sociais como o quinto poder. E o que é que eu estou observando? Aqui nos Estados Unidos, tem os jornais, que são os jornais étnicos, que são produzidos por brasileiros em português, fonte de informação para a comunidade de imigrantes. Porque, olha só, tem algo que é muito complexo, porque existe uma comunidade de imigrantes que não fala o idioma, o inglês. Então, eu preciso que alguém decodifique esse idioma para mim. A linguagem científica já é uma linguagem complexa, Então, eu preciso de alguém para decodificar essa informação para mim, para que eu esteja informado a respeito do coronavírus. E aí, eu comecei a circular, Tem o jornal, o Brazilian Times, tem a comunidade, tem grupos, que são representações aqui na comunidade, que é o Grupo Mulher Brasileira, que todas as noites faz uma live, convida médicos, convida especialistas para passar essa informação para a comunidade. Tem o Conselho de Cidadãos de Boston, também no Facebook, estão sempre fazendo live com especialistas. E, curiosamente, também tem uma página no Facebook que se chama Aqui Coisinha, que é de um jovem brasileiro, faxineiro, e que ele é muito popular aqui. Então, eu comecei a analisar, por exemplo, o Brazilian Times tem 58 mil seguidores. O Conselho de Cidadão de Boston tem 1.145. O Grupo Mulher Brasileira tem 5.158 seguidores. E o Aqui Coisinha tem 194.941 seguidores em um ano de existência. Os outros é uma coisinha, é um coisão, né? Os outros já são tradicionais aqui. A cada postagem que ele faz, ele tem 6.000 likes, 1.000 comentários e 2.000 compartilhamentos. Eu estava vendo um vídeo que ele postou sobre coronavírus. O que eu achei interessante neste processo? Porque eu vou no Brazilian Times, o número de comentários é mínimo, em um espaço que é oficial de comunicação. E eu comecei a analisar o discurso que é produzido nessa página, o Aqui Coisinha. O que foi um dado interessante, como eu me refiro ao pronunciamento dos presidentes. Aí a fala do personagem, o responsável pelo canal, ele fala: gente, vamos trabalhar com a perspectiva positiva, não vamos ficar postando nas redes sociais notícias, tragédias. Então, vamos trabalhar com a perspectiva positiva. E dentre esses 1.000 comentários, alguém fala: é assim mesmo que o nosso presidente brasileiro faz.
ele tem uma perspectiva positiva e nós devemos seguir o seu exemplo. Então, assim, tem vários comentários, esse me chamou muita atenção. Então, se o representante da nação, ele fala alguma coisa, isso é muito preocupante. Uhum. Com certeza. Arquimedes. Professor Arquimedes, como a professora Eliana ressaltou, há uma questão muito importante nesse sentido da comunicação para imigrantes, né? E como a gente ressaltou aqui, se o SUS é para todos, eu queria perguntar para você, ele está sendo inclusivo com essa população nesse período de coronavírus? Você tem observado alguma coisa aqui no Brasil nesse sentido? Do ponto de vista do SUS, eu não vejo nenhuma campanha direcionada a público específico, né? Ele, claro, se você for lá, você vai ser atendido, ponto, né? O que eu estou ficando muito preocupado aqui, não sei se a Eliana até está acompanhando por lá, a gente está tendo alguns, assim, repentes de xenofobia, né? Como o governo resolveu liberar R$600 para ajudar o pessoal que não tem renda nenhuma, né? Que o pessoal que estava na informalidade, a gente já teve 2 assassinatos de pessoas que acho que um angolano, se não me engano, porque ele pegou, ele tem direito, ele trabalha, está registrado, o rapaz era frentista, inclusive, né? E aí um brasileiro ficou muito ferrado, falou, não, por que você tem essa? Você está invadindo o meu país, né? Isso veio na minha cabeça num comentário que o Trump fez, né, em relação aos brasileiros, que ele não quer essa gente aqui contaminando os americanos. Até coloquei isso para a menina, eu estava tentando visto americano para poder ir para o Canadá, eu falei, se eu puder ir direto para o Canadá, não quero mais para os Estados Unidos, porque eu vou contaminar, eu sou essa gente, né? Então, assim, aquilo que às vezes a pandemia, né, ela acaba botando para cima algo que estava lá, o pior e o melhor das pessoas, né? Então, no caso do pior. Agora, o SUS, eu acho que ele é extremamente ele é acolhedor, né? Eu vejo que ele não vai deixar você de atender você. Vídeos venezuelanos lá em cima, né? Na questão do problema. O que tem hoje, eles não estão vindo mais para cá porque a demanda não dá conta, mas os que lá estão sendo atendidos, até onde eu sei. Agora, o que o Thiago falou é verdade. Eu não conheço campanhas exclusivas para em outro idioma, por exemplo, né? Deveria ter, né? Aliás, eu fico imaginando, a gente que fala inglês, quando vai para os Estados Unidos ou para qualquer país da Europa, a gente se vira, né? Eu fiquei na República Tcheca e me virei porque estava tudo em inglês, embora eles falem tcheco. Agora, no Brasil, não é assim que funciona. A gente tem português, male, né? Se o cara vem aqui dos Estados Unidos e fala só inglês, ele dança, ele não sabe nem nada. Como é que eu vou falar para ele algum procedimento do SUS? Imagina, as pessoas não falam o idioma. Então, assim, vai pelo idioma, vai pelo perfil cultural. Agora, já pensou se o SUS também se preocupar com tudo isso também? Eu não sei se vai ter gente para fazer tanto material segmentado como esse, Thiago. Eu não sei se você tem uma sugestão, porque você trabalha, a Eliana, não sei se sabe, mas o Thiago também trabalha lá na ponta na comunicação do SUS na área de HIV/AIDS. Eu não conheço, talvez você saiba se tem alguma campanha específica para algum público que não seja nativo em português, né? Você pode contar para a gente aqui. Não, desse ponto de vista, realmente, oficial do Ministério não nos chegou nada do ponto de vista desse período de pandemia. Na Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, já foram feitos materiais para essa população explicando o que é o SUS, porque foi identificado pela nossa área de atenção à saúde da população imigrante, de que muitos não procuravam o SUS, apesar de ele ser universal, porque eles tinham medo de ir à unidade de saúde e pedirem um documento e eles serem deportados, sabe? E nada disso acontece. Então, foi feito um material de comunicação para diversas línguas, inglês, francês, espanhol, crioulo, enfim, para explicar o que é o sistema, quais serviços de saúde o SUS oferece. Mas isso foi no período passado. E agora, nesse período de pandemia, nada foi feito especificamente. E, inclusive, lá no setor no Programa Municipal de DST/AIDS, que é onde eu atuo especificamente, nós temos feito reuniões com os nossos técnicos e os nossos agentes de prevenção que atuavam na ponta, e eles justamente nos falam isso, né? Seus serviços estão, apesar de funcionando, a orientação é ficar em casa, as pessoas não têm ido muito no serviço para outros tipos de assuntos de saúde. E aí a gente recebeu essa demanda de que a população imigrante precisa de materiais produzidos oficiais. Mas como a professora Eliana falou, enquanto não há oficial, o que acontece é as redes sociais seriam um espaço importante e alternativo de comunicação para essa população.
Assim como o poder, acho que informação não tem vácuo, né? Você acaba ocupando com outra informação, né? E também eu acho uma ilusão, não sei se a Eliana pode até fazer esse parâmetro, sei lá. Eu acho que até acompanhei ontem, eu estava falando com o Thiago, a gente acompanhou, aconteceu aqui pelo Facebook, né? No Facebook de um jornal regional aqui, um debate entre os 3 secretários de comunicação, do A, do B e do C, André, Bernardo e Caetano, né? Uhum. E aí ela acabou falando uma coisa que eu já sacava que era bem por aí, né? A de São Bernardo, me parece, falou que naquela região que é da represa ali, o meio de comunicação mais efetivo foi o carro de som, né? A gente aqui no bairro, eu escuto, eu moro no 6º andar e eu escuto o carro de som falando, olha, o prefeito pede para vocês, porque o nosso prefeito pegou o Covid e ficou internado, né, de São Bernardo. Uhum. Então, olha, fique em casa, tal. E assim, eu ouço mesmo não querendo, né? Então, assim, não adianta às vezes a gente pensa tudo no digital, né? Vou fazer um perfil, um live, ok, live. Live hoje né, qualquer live, uma geladeira, tem live para tudo, né? A Anitta falando live, então, mas live para quem, né? Atinge quem, na verdade. Agora, esse povo menos instruído, com pouca conexão, mais analógico, ele tem que também ser informado de alguma forma. Não pode ir na igreja mais. Então, às vezes a pastoral da saúde ou as próprias igrejas evangélicas davam uma ajudinha, né, para o poder público, conscientizando, né? Hoje nem isso mais, porque está tudo fechado. Então, de alguma forma, vai ter que ouvir só o da pena falar, sabe? É complicado, né? Então, tem que ter algumas outras formas oficiais para se comunicar. E aqui o carro de som, que a gente sempre falou, eu odeio o carro de som, né? Eu não voto em nenhum candidato que fala que use carro de som, por exemplo, né? Vereador, nada, né? Que eu acho um desrespeito. Mas nesse momento é o que tem para hoje, né? E é efetivo, né? Então, não sei se aí vocês, nos Estados Unidos, como é que funciona a comunicação não digital, né? Como é que funciona? Curiosidade. Eu recebi aqui na minha casa um folder informativo, dando as orientações no período que começou a quarentena. Então, né, pedindo para que ficássemos em casa e também eu recebo muitas informações por parte da escola pública. O meu filho está na escola pública. E As daí aulas a não pararam escola, aí. ela é um espaço assim muito importante para a comunicação, principalmente para informar a comunidade onde encontrar alimentos. Então, sempre com muita preocupação com as crianças. Assim, a primeira semana que entrou em quarentena, os ônibus escolares vão até os pontos, entrega o café da manhã para as crianças, né? Quem tem a necessidade, quem precisa faz o cadastro, a escola leva. Com relação às aulas, a material escolar, se você precisa de internet, se precisa de tecnologia, computador, por exemplo, meu filho recebeu um iPad, com vários programas e tudo na mesma semana. Eles levam a casa da criança. Então, assim, a escola tem mandado mensagens por um aplicativo que nós temos, um aplicativo de comunicação direta com o professor, e o diretor da escola, eles escreveram cartas para o meu filho, escreveu um manual e mandou aqui para casa. Meu filho recebeu umas 5 cartas dos professores da escola. E o tempo todo falando, espero que vocês estejam seguros, se precisar de alguma coisa, e coloca a lista dos endereços onde a comunidade pode encontrar cestas de alimentos, se precisar de assistência médica, por exemplo, o meu filho, ele tem assistência médica regular, a clínica onde ele faz o acompanhamento dele, né, onde ele vai, telefonou para saber se estávamos bem, se estávamos precisando de alimento. Então, tem essa comunicação aqui. Eu tenho sentido uma certa segurança, né? Então, apesar, né, da comunicação do presidente não está sendo tão efetiva, mas assim, eu percebo uma atenção muito especial por parte da escola, e as igrejas também têm feito um trabalho de divulgar, mandando entregar folders, né? A maior preocupação, porque a comunidade migrante ela tem uma série de preocupações. Uma delas, né, é a alimentação, precisa sobreviver. Estão na linha de frente aí dos serviços que são essenciais. Então, muitos, mesmo sabendo do perigo, estão trabalhando porque precisam trabalhar. E
e muitos indocumentados, né, o governo federal ele liberou uma ajuda de custo, mas somente para quem tem documentos. Os indocumentados, eles são invisíveis, eles não existem para a comunidade, embora isso seja público e notório, mas o governo, ele ignora. Então, existe um medo de passar fome, né? O que é que eu vou fazer se eu não for trabalhar? Então, um número muito grande de pessoas infectadas, os imigrantes, é pela necessidade que eles têm para saírem, para continuar o trabalho, porque tem medo, o Tiago falou, o medo do imigrante aí no Brasil de ir ao posto de saúde e ser deportado, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Ele tem medo de chegar lá e ser deportado, passar as informações, e o medo da conta que vem depois. Porque o sistema aqui, mesmo que o governo ele forneça um serviço que seja, entre aspas, gratuito, não é tudo totalmente gratuito. Algo o cidadão ele tem que pagar. E às vezes a conta é muito alta. E aí a pessoa com medo dessa conta, quanto é que eu vou pagar por isso? Eu prefiro não ir. Então, tem um relato de uma house clean, ela, né, uma faxineira, ela sabia que todos na família que ela trabalha estavam infectados. Mas mesmo assim ela foi trabalhar. E ela foi contaminada, uma brasileira, foi contaminada e fez o tratamento dela em casa. Ela ficou em casa, tomou chá, foi fazendo chá que ela achava que iria. Graças a Deus, ela sobreviveu. Mas qual era a preocupação dessa mãe com a filha que está no Brasil e que ela precisa trabalhar para pagar a faculdade da filha? Então, esses são muitos dramas, são muitas preocupações que o imigrante tem aqui, né? Perfeito. Para a gente ir para um próximo tópico da nossa conversa, a gente já falou da comunicação governamental, falou de redes sociais também, comunicação offline, o que a gente pode fazer de alternativa para isso. Queria também saber a opinião de vocês sobre a cobertura da imprensa, né? Como que os jornais, enfim, as emissoras dos Estados Unidos e do Brasil têm coberto esta pandemia. Como vocês já disseram, esse período deixou bem evidenciado a importância da comunicação em saúde, e para quem já trabalha com essa área há algum tempo, sempre percebeu que a pesquisa ela sempre tem um tempo diferente dos jornalistas, e isso às vezes entra em conflito, né, para a gente tentar resolver. E agora, nesse período de pandemia, que a gente tem muito mais incertezas do que conclusões, queria saber de vocês, a cobertura de imprensa tem sido efetiva? Ela tem levado em conta as evidências científicas? Podemos começar com a professora Eliana. Sim, os jornais que eu tenho acompanhado aqui têm trazido, né, como fontes de informações os laboratórios das grandes universidades que aqui tem, Harvard, MIT, sempre são os médicos, os profissionais da saúde, os pesquisadores, são sempre fontes referenciadas para tratar do tema. E algo que eu tenho percebido, assim, um cuidado que alguns profissionais estão chamando a atenção, embora existam casos de recuperados, não se pode falar em cura, porque o vírus é muito novo. Então, eu achei interessante essa abordagem, né? E tem aquele lado também sensacionalista que preocupa, que traz pânico, que é o número de mortes que, lamentavelmente, aqui nos Estados Unidos é absurdo, né? Então, está no ranking aí internacional de um altíssimo número de mortes, e, né, começando por Nova York, que é uma cidade que é ícone, e de repente as pessoas presenciarem aquelas cenas de carros frigoríficos na porta dos hospitais, esperando os corpos, aquilo chocou muito. E nos comentários que eu vi depois aqui nas redes sociais, uma pessoa até falou, depois que eu parei de assistir o telejornal, eu comecei a dormir melhor. Então, realmente, às vezes, assusta muito, está trazendo uma série de prejuízos psicológicos para as pessoas, que é a questão da depressão, o medo, né? Muito medo. Depressão, síndrome do pânico. E interessante
análise nas redes sociais, porque ninguém perguntou às pessoas o que elas estão achando da comunicação. Espontaneamente, 1.000 pessoas foram lá e colocaram seus comentários. E aí, relacionado aos meios de comunicação, eu tenho ouvido isso: para de assistir o telejornal, porque você vai pirar, vai ficar doido se continuar a ver essas mensagens, porque chega a informação da Itália, tantas pessoas morrendo, né? O mundo inteiro nesse processo, é uma guerra não declarada. Isso tem trazido, sim, muitas preocupações, mas acho que, no geral, a mídia está fazendo o seu papel, é um serviço altamente relevante, apesar, né, aí da gente ter que se deparar com essa realidade, mas é a realidade que nós estamos vivendo. Perfeito. E Arquimedes, e aqui no Brasil, como você tem visto a cobertura da imprensa? Eu acho que ela está contaminada. No Brasil, ela começou bem, entre aspas, né? Bem assim, o papo era saúde, doença, né? Os números chegando, os preparativos, montagem de hospital de campanha, né? Falando mais a questão de fora, olha, quando esse negócio chegar, aí começou o discurso contrário, não, é uma gripezinha, não sei o quê, isso é bobagem, o Brasil é calor, o bicho vai morrer antes. Então, assim, aquelas coisas de senso comum, né? E aí chegou, né? E aí chegou e eu acho que aí rolou aquela guerra de narrativa e foi altamente contaminada pela briga política que a gente tem aqui. Entretanto, saúde, que costumava ser uma notinha dentro da área de cidades, ela ganhou uma relevância muito maior. A própria Globo tinha um programa com o Márcio Gomes, o meu sósia, só falando sobre o Covid, que já deu também, entendeu? É o que a Eliana falou, assim, eu particularmente, eu já não acompanho com tanto, quantos morreram hoje? Tá legal. Algum conhecido? Não, então tá bom, toca o barco. Cadê aquela galera? Tá no baile funk? Estão vivos ainda? Que dó, né? O Liviano não está mais lá, né? E, assim, você começa mas eu tinha um chefe que era pastor, batista, e ele falava que a gente às vezes fica com a alma cauterizada, né? Você passa do lado, assim, na rua, e você vê um mendigo todo dia. Um dia você dá esmola, no outro dia você não dá nada, no terceiro dia você não vê mais, ele fica invisível. Então, o excesso de coisas ruins e notícias ruins torna você com o coração endurecido, né? Então você fala assim, mas de novo isso, não tem coisa melhor para falar? E aí eu vejo uma grande também preocupação da mídia em ter audiência em buscar pautas diferentes. Então tem sempre aquele assim, agora vamos ver agora, notícia boa da pandemia, como se é que existiu a notícia boa. Vamos falar então de gente que saiu, todo mundo batendo palma, uma pessoa saindo da UTI com 103 anos. Vamos falar agora daquele pessoal do ano de cesta básica. Vamos ver o que os jogadores de futebol estão fazendo quando não jogam futebol. Vamos falar da economia que tem por trás. Aquele cara que pediu, por exemplo, eu andava sempre com moedinhas no carro, porque todo semáforo de São Paulo tinha alguém pedindo alguma coisa, né, contando uma história. Hoje eu fui na feira, porque tinha que ir, todo paramentado, óbvio, e eu tava com o negocinho cheio de moeda. Faz uma falsa moeda. Eu falei, pois é, você não tem igreja para deixar moeda mais, você não tem mais farol, você tem que vazar em algum lugar. Então, essas pautas do bem, né, começam a tentar, né, a gente fez jornalismo, a gente fala que bad news are good news, mas excesso de bad news também deixa a gente bad, né? A gente começa a não... não sei você, eu estava lendo um texto que, na verdade, a gente está vivendo um luto coletivo, né? A gente sempre viveu o processo de luto na vida, mas eles eram individualizados. Morreu meu pai, eu fico chateado, eu perdi alguém. Mas hoje todo mundo está chateado coletivamente e não está podendo externar. Nós perdemos algumas... a gente fala dos 5 sentidos, né? A gente perdeu o tato, gente. A gente não tem mais como abraçar as pessoas, porque a gente está distante, né? Eu não tenho como cheirar algumas coisas, porque eu consigo só fazer lives da vida. Então, assim, nós somos podados, né? E a imprensa... A gente tem coleguinha que ficou doente mesmo, porque a imprensa também é a linha de frente, né? Agora, fato positivo, voltar a valorizar o jornalismo. Né? Uma coisa que, como professor de jornalismo, eu sempre digo, qualquer um faz jornalismo, basta ter um celular na mão, não é assim que funciona, né? Não basta ter um blogzinho e falar coisas, não. As fontes oficiais foram muito valorizadas, a OMS, o Ministério da Saúde, as secretarias, as próprias prefeituras, as pessoas começaram a sacar com esse excesso de fake news aí,
eu vou direto à fonte. Então, não vou... Ah, mas foi o Tiago que me mandou. E eu sei lá quem que mandou para o Tiago. Ah, não, foi a Eliana. Mas a Eliana pegou nos Estados Unidos de quem? Então, qual é a fonte? Aí eu vou lá, tá no oficial. E eu vejo entre nós, ontem mesmo eu passei uma fake news sem querer para o Tiago, de uma professora de jornalismo dentro do grupo dos professores. Aí depois ela fala, gente, desculpa, isso aqui ainda não está aprovado. Bem, acabou até aprovando depois, me parece, sobre lockout, né? Então, não é lockout. Lockdown. Esse é outro problema, Eliana. Esse excesso de estrangeirismo, né? Vai ter um lockdown. Reza a lenda, o Macaco Simão falou, o Zé Simão da Folha, está dizendo que lá, quando teve o lockdown, a primeira cidade a ter lockdown foi em Belém, né? Na região de Belém e do Maranhão, né? E o pessoal foi todo mundo para a rua achando que era Black Friday. O que é lockdown? Aí eles falam assim, não, aqui tem que chamar tranca-rua, ou então caça-véia, sabe o que é, né? Então, esse excesso de estrangeirismos que as pessoas falam, né? É claro que é muito legal que alguns conceitos da ciência e da saúde foram incorporados, né? Todo mundo deve saber o que é uma pandemia hoje, né? De tanta gente falar. A diferença de um vírus de uma bactéria, alguém já ouviu falar em alguma das milhões de reportagens. Então, esse ganho de conteúdo na área de ciência e saúde, a gente acabou tendo nessa época. Vamos ver um lado bom. E a imprensa fez um trabalho bem didático, né? Tem várias formas de colaborar isso, né? Muitos debates, eu vejo assim, acho que um dos que mais deu ibope, Roda Viva, por exemplo, foi do biólogo lá, né? Do que era um Átila, cara que era do Átila, que é um cara forte em rede social, basicamente, mas não era muito mídia, né? E hoje ele foi lá, né? Inclusive, a semana passada foi um outro youtuber também, falava assim, o pessoal começou a ganhar visibilidade, pessoas que não tinham visibilidade. E só para fechar, porque você é a estrela da noite, uma coisa que foi falada, eu já tinha sacado isso, mas alguém falou isso no debate do ABC de ontem. São Paulo, a gente, Santo André, São Bernardo, São Caetano, ABC, Diadema, a gente não tem uma Rede Globo, né? A gente não tem uma TV Tem. A gente é nada, a gente é uma extensão de São Paulo, né? Quando dava zica aqui, zica no sentido ruim, né? De dar algum problema, mataram o Celso Daniel. Puta, isso é notícia. Caiu alguma coisa lá na Imigrantes, é notícia. Mas assim, a gente tentava, como assessoria de imprensa, emplacar alguma coisa na Globo, mas é São Bernardo, isso aí não é... Então, só São Paulo que tinha, né? Hoje não, hoje eu vi várias pautas interessantes, São Bernardo, Santo André, São Caetano, de Diadema e tal, ganhando espaço na Rede Globo, por exemplo, né? Até porque os coitados têm que ficar procurando pauta em qualquer lugar agora, porque ninguém aguenta mais pauta de Covid. Então, assim, ganhamos algum tipo de relevância, o regional virou, o local virou regional, que virou estadual, virou mundial. Isso foi legal, né? A imprensa acabou vendo que não é só olhar para um pouco umbigo. O Brasil é grande, é diverso, tem várias necessidades diferentes, né? Quando você fala em saúde. Enfim, eu vejo a imprensa sendo valorizada no final, assim, do frigir dos ovos, acho que a imprensa saiu bem, né? Aquela imprensa séria, oficial, que checa, que não publica fake news. E aqueles outros que a gente já sabe que era meio 171, que, né? Acabou perdendo o resto da credibilidade que tem. Mas é isso que tem para hoje. Para até ratificar o que vocês disseram, o Instituto Cantaribop Mídia fez uma pesquisa no começo de março, comparando, na verdade, o começo de março e o final de março sobre o interesse pelo jornalismo da população. E no começo de março era de 21%, que era a cobertura que as emissoras davam sobre esse assunto, e no final de março, quando já estava dada a pandemia aqui no Brasil, já consolidada, né, porque no começo ainda tinham poucos casos, aumentou para 28%. E nas redes sociais, o jornalismo era apenas o quinto mais citado, perdendo para reality show. Vocês devem saber, né, que naquela época o Big Brother Brasil ainda estava muito forte aqui, né? Então o Big Brother era líder, depois vinha novela, série, show, em quinto jornalismo. Isso no começo de março. Depois, o jornalismo ele assume a segunda posição. Claro que depois se estabilizou um pouco, como vocês disseram, né? As pessoas cansaram. Elas buscaram no início muita informação e depois se estabilizou. E um outro dado para também ratificar o que vocês já disseram, a importância da fonte de informação credibilizada, né? Nessa conversa que eu e Arquimedes assistimos ontem sobre as prefeituras aqui do ABC, todas as secretarias de comunicação disseram que nesse período de pandemia o volume de demandas e de interação nas redes sociais das prefeituras aumentaram, porque as pessoas querem saber informações oficiais, né? Claro que antes disso,
Não que as prefeituras não fossem, né, fontes oficiais, mas não tinha tanta credibilidade, né? É uma crise política no país, né? Então, pouco se procurava informações oficiais da prefeitura, às vezes era mais fácil acreditar o que o meu vizinho, o que o meu amigo mandava. E agora a gente ouve uma procura maior, e que eles debateram, né, nessa conversa do ABC, que como legado é que a gente continue procurando as fontes oficiais de informação, sempre levando em conta o interesse público. E ainda nesse tema de imprensa, eu queria também saber uma opinião de vocês, que eu ouvi alguns colegas comunicadores que cobrem saúde, dizendo que quando a gente não tem evidência científica, o jornalista não deve levar em conta aquele princípio que a gente aprende ainda na graduação de ouvir os dois lados. Não tem que ficar dando voz para aquelas pessoas que não levam em conta a ciência. Sabe aquele negócio? Tem que ouvir os dois lados. Então vamos dar voz para aquelas pessoas que também não acreditam nisso. A mesma coisa aconteceu na questão da Terra plana, enfim, e outros assuntos. O que vocês acham disso? O jornalismo ele tem que dar voz para quando a ciência não tem uma comprovação? O que você acha, Eliane? Não sei não, viu? Eu acho que às vezes você, como diz o Karnal, você acaba batendo o tambor para maluco, né? Você bota... Mano, mas desde... Eu quero saber o que a Anitta fala sobre Covid, mas qual é a qualificação que ela tem para falar? Ela pode falar sobre show, sobre cantar, é o que ela faz muito bem, né? Agora, eu não sei não, né? Por outro lado, eu acho que a gente não pode ter aquele discurso elitista. Só dá entrevista quem tem currículo Lattes. Bom, tem muita gente, a gente sabe, né? Saber popular, né? Pessoas que estão lá na frente, as benzedoras, as pessoas, que eu acho que eles têm o que falar, né? Mas tem que tomar cuidado sobre o que falar, né? Às vezes as pessoas acabam cravando que determinada coisa é boa ou ruim, mas vão do senso comum, né? Não tem nada assim. Então, sempre você tem que relativizar a fala, o discurso da pessoa, dizendo, olha, não há. É que também assim, a ciência virou também um mito, né? Não há comprovação científica, mas não há comprovação científica de muita coisa também, né? Às vezes a gente sabe que as coisas funcionam porque sim Zequinha, né? Como diria o personagem do Rá-Tim-Bum, né? Mas a gente também não pode ficar com essa elitização da fonte, só quem tem Lattes fala, né? Para não excluir aqueles que nunca são ouvidos, né? Um problema. E, por outro lado, a gente também tem que evitar maluco, né? Eu acho que é uma questão de bom senso para jornalista também, para não botar os Olavos de Carvalho da vida para falar sobre tudo, né? Aí você endoidece mesmo, né? Não sei se ela concorda. Né? O que você acha, professora Eliana? Olha, eu penso o seguinte. Trata-se, né, o tema que nós estamos falando agora sobre o enfrentamento ao coronavírus. Então, por exemplo, o presidente ele tem que falar, ele tem que ter voz? Sim, lógico, ele é o representante máximo da nação. Agora, indicar medicamentos, isso tem que ser o pesquisador, isso tem que ser o cientista. Tem que ser o cientista. Porque se eu estou passando mal, eu não vou perguntar ao empresário, o meu chefe, se eu vou o que eu vou fazer. O discurso que está acontecendo hoje, que é muito grave, é o discurso da economia contra o discurso da ciência. A economia tem o seu lugar. Os economistas eles serão ouvidos, sim, mas para falar sobre a saúde da economia. Agora, para falar sobre qual medicamento vai tomar, a cloroquina, o presidente ele não pode indicar nenhum medicamento. E aí vem, sim, para a mídia, né, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e contraindica. Olha, não façam o que o presidente está falando. Ele está dizendo por aí que ele próprio está tomando o medicamento. Não façam isso. Nós contraindicamos. Então, o presidente ele vai, nas suas coletivas de imprensa, falar para tomar desinfetante, mas outras pessoas, né? E aí teve uma reação da comunidade científica, sim, professores universitários, né? Tem aqui, né, uma citação, por exemplo, o Walter Schaub, ele diz o seguinte: pare de transmitir essas coletivas de imprensa sobre o coronavírus. Elas ameaçam a vida e, por favor, né, fala com as pessoas, não bebam, injete desinfetante. Então, cada um tem o seu momento de fala, tem o seu lugar de fala. A igreja, ela tem o seu lugar de fala nesse momento? É lógico que a igreja tem o seu lugar de fala.
Então, a mídia, ela vai dar o espaço para a religiosidade onde cabe o lugar de fala da religiosidade. Não é o Papa que vai indicar para as pessoas que medicamento vão tomar. E essa inversão de valores está acontecendo. Por exemplo, a pressão dos empresários para que volte o comércio a funcionar. Não são os empresários que têm que determinar quando o comércio vai voltar. Tem que ser os cientistas. Até agora, a recomendação é ficar em casa, porque já comprovou que muitas vidas estão sendo poupadas por isso. E tem muitos empresários aí indo dar entrevista, falando na mídia que tem que voltar. O mercado estão pressionando, sim, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil. Está tendo uma pressão do mercado muito forte. Tem a pressão das eleições, né, que estão para acontecer aqui nos Estados Unidos e as eleições que estão para acontecer aí no Brasil. Essas forças, elas vêm em um lugar, são ideias fora do lugar. Então, as evidências. Nesse momento, nós temos de ouvir os institutos de pesquisa. Nós temos que dar tempo para eles pesquisarem e trazerem essas referências. Existem pessoas especializadas para falarem sobre isso. Então, eu vejo assim, né? Cada um tem o direito de falar, tem, mas no seu lugar de fala. Perfeito. E complementando o que vocês disseram também, eu avalio que, como o professor Arquimedes disse, a gente também não pode elitizar tanto. Por outro lado, a gente, às vezes, na prática jornalística, né, na correria, às vezes a gente fala assim, vou entrevistar o médico do meu pai, o meu primo conhece um médico, enfim. Nesse momento, a gente tem que ouvir aquelas pessoas que estudaram, enfim, esse tema de pandemia. A gente tem que levar o jornalismo cada vez mais a sério. Para a gente, então, para a nossa reta final desse nosso bate-papo, que está tão interessante, a gente falou, então, aqui nessa conversa sobre a comunicação governamental, falamos da importância dos nossos líderes de nação, representando toda essa comunicação e influenciando os hábitos da população. A gente falou da importância das redes sociais, das estratégias que acontecem fora desses ambientes digitais, mas sim em ações offline, poderia chamar assim. Falamos também da comunicação voltada para populações marginalizadas, mais vulneráveis, que é tão importante levar em conta, e a cobertura da imprensa, bem como o crescimento desse campo da comunicação em saúde para o desenvolvimento de pesquisas e para o aprofundamento de uma melhor comunicação em saúde. Gostaria de ouvir de vocês, de tudo isso que a gente conversou, qual legado que essa pandemia deixa de positivo para todas essas áreas, de redes sociais, de imprensa, de campo de pesquisa. Gostaria de ouvir primeiramente a professora Eliana, por gentileza, para a gente concluir nossa bate-papo. Qual o legado? A gente sempre aprende nos momentos, como diz a Elisa Lucinda, né? Tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz. Então, os laboratórios, os pesquisadores, eles estão se desdobrando aí para o enfrentamento da cura, né? Então, nós estamos acompanhando aí as universidades, buscando, né, uma resposta para este problema. Os profissionais da saúde que estão na linha de frente, né, tentando salvar as vidas. E nós que somos da área da comunicação, para mim, nós estamos vivendo uma revolução na comunicação. Né? Esse legado, a educação, o sistema educacional, ele está passando por um momento de transformação que é impressionante. Então, nós aqui nessa conversa, talvez se não fosse a pandemia, nós não estaríamos realizando essa conversa em Arquimedes. Embora seja nossa linha de pesquisa, há tanto tempo a gente vem trilhando esse caminho, mas o tema Covid, ele nos convidou a sentarmos à mesa hoje para falarmos sobre isso. Então, eu acredito que essa parada também, né, que nós estamos em casa, está trazendo assim momentos de reflexão profundas. Eu, particularmente, tenho, né, a reflexão mesmo, o contato com o mundo, a realidade com o mundo, em um país altamente capitalista. Para mim, é uma experiência muito... Porque uma coisa é eu falar sobre o outro, né, o lugar do outro. A outra é eu experimentar. Então, eu estou aqui experimentando, né, o que é viver em um país cujo sistema de saúde ele é um tanto preocupante, nos preocupa. Então,
de valorizar, né, os encontros, agora que nós não estamos podendo nos abraçar, dá muita vontade de abraçar. Mas é muito aprendizado. Eu estou fazendo parte de uma rede, um estudo sobre a questão da mulher, feminismo porque lutamos. São 46 mil inscritos no curso aí no Brasil. 46 mil inscritos no curso. É muita gente. E os debates estão muito ricos. São 3 horas de aula, 3 vezes na semana. Então, é um momento que nós estamos buscando novos aperfeiçoamentos, novos contatos, novos encontros. Sempre fica, né? Apesar da ferida, a gente... Depois nós vamos olhar para essa cicatriz, mas a gente vai saber que coisas boas vão ficar. Então, acho que o legado é essa revolução na tecnologia, que nós estamos, né, propondo encontros aí virtuais. Né? Temos meu marido, por exemplo, aos sábados tem a live da cerveja com os amigos. Boa. Eles se reúnem para tomar cerveja e bater papo. Eu achei isso interessante, sabe? Então, essas são as minhas falas. Eu queria, só para, né, estamos concluindo, acho que tem um pensamento que eu gosto muito dele, que a gente sempre falava no curso de comunicação e saúde, né, que a curto prazo as ciências da saúde matam, mas a longo prazo informação distorcida, intoxicando cronicamente o homem é igualmente letal. Né? É um pensamento do Mônimos e a gente tem acompanhado isso. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço pelas ótimas palavras, professora. Queria agora ouvir o professor Arquimedes. Qual que é o legado que essa pandemia deixa para a gente? Se a gente sobreviver àquela, acho que a gente vai aprender muita coisa. Agora, essa citação da Eliana, eu não sei se isso está no doutorado dela ou está no meu. Eu me lembro de ter citado essa frase, ou ter visto essa frase em algum lugar. Então, olha, túnel do tempo, Eliana, né? A gente lá, com o professor Isaac, sabiamente, ensinando a gente, foi realmente muito bacana reencontrar. E aí, é claro, como você falou, né? Eu na minha fé, eu acredito que se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, né? Então, foram os tempos, está sendo, né? Estão sendo tempos muito doloridos para as pessoas, né? Mas, como tudo é aprendizado, né? Eu acho que a gente começou a valorizar algumas coisas das quais a gente achava que não era importante, né? Ou estava no piloto automático, ou eu não tenho tempo para ver isso agora, onde eu vejo quando me aposentar, né? Ou quando parar. E a gente começou a falar, não, né? Essa doença que é extremamente democrática, e eu acho que ela deu muito mídia porque ela começou a matar gente rica primeiro, né? A gente viajava de avião, gente que ia para a Europa, né? Gente branca, né? Então, começou com eles, né? E está chegando na periferia. Então, assim, ela não vai escolher se você é pobre ou rico. Me parece que o presidente do Santander, se eu não me engano, morreu de Covid e dinheiro não lhe faltava. Então, assim, me parece que a gente começa a repensar valores, né? Você pode ter tudo, mas você não é nada, na verdade, né? E um bichinho invisível, que não é bicho, estou falando bicho para ser popular mesmo, né? Algo invisível vem do nada e fala, acabou, cara, deu para você, já era. Então, assim, e eu perdi muito amigo, tava no Thiago repensando, né? Eu já estava no processo de repensar carreira, hora de parar, hora de fazer outras coisas que não cabem no lápis mais, né? Infelizmente, por sinal. Não, mas eu tenho que deixar lugar para os mais novos que estão sedentos aí para trabalhar. A gente já tem muita dor no corpo, né, para poder dar conta de outras coisas, né? Mas a gente acaba vendo que você acaba deixando muita coisa para amanhã e às vezes não, quase sempre você não tem certeza se tem um amanhã, né? Muitos colegas ficaram nessa batalha e não fizeram aquilo que eles achavam que era importante, né? E a gente valoriza muito publicar, participar de evento, tal. Mas, né, vai todo mundo, né? Tem um ditado que dizem que é italiano, mas já ouvi com referência chinês. O Cortella costuma falar isso nas palestras dele. Fala assim que ao fim do jogo de xadrez, o rei e o peão vão para a mesma caixa, né? Mesmo tabuleiro. Então, esse negócio começou a repensar. E o legado pandemia, desgraça, costuma apressar processo. Ele não muda, ele apressa. Então, por exemplo, a questão do EAD, né? Eu nunca tinha dado uma aula à distância. E hoje eu estou muito cômodo dando aula no Google, que é o nosso Google Classroom, né? Eu boto lá meus alunos de quarta-feira da graduação, de mestrado na segunda-feira, e está muito bom. Eu não preciso sair da minha casa, eu não pego frio, eu não passo medo. Para eles está ótimo. Para eles, então assim, não que vá substituir, porque é o tal da afetividade. A gente quer falar com o outro cruzado, né? Eu quero lá
encher o saco dos alunos de perto, né? Eles sentem essa carência, já falaram isso. Professor, é muito legal a aula à distância, mas a gente quer estar do lado de alguém, cutucar, fazer conversa paralela, mostrar o celular, né? Eu acho que, por exemplo, o ensino digital ele veio para ficar como atividade complementar ao olho no olho. Isso não tem volta. Vamos sacar que os cursos serão híbridos a partir de agora. Metade faz na sala de aula e metade o professor alimentando por fora. Não vai ter a importância de gente invisível que a gente não dava, né? Então, o coletor de lixo, os atendentes de enfermagem, o carinha que vem trazer a pizza para você, né? A gente sabe que todo mundo é importante hoje. Então, você vê muitas ações de gratidão, né? Eu não estou saindo na janela para bater palmas para o pessoal da limpeza. A gente fez muito isso com o pessoal da saúde, né? Mas, assim, valorizar o outro, independente se você é doutor, pós-doutor e o cara é semi-analfabeto. É todo mundo igual. E não adianta eu estar bem se ele não estiver bem. Uhum. Entendeu? Não adianta eu morar numa casa que tem água encanada, tal, se o outro não tem, porque o outro vai se contaminar e vai me contaminar também. Então, todo mundo tem que estar bem para que o mundo siga adiante. Eu só espero que esse choque, né, que a gente tenha dado aí contra o nosso gosto, né, uma força maior permitiu, a gente realmente aprenda, né? Me parece que algumas pessoas aparentemente não aprendem de jeito nenhum. Isso me deixa muito... Mas vai ser um divisor de águas daqui para frente. Como será o novo novo? E o novo novo não engasguei, eu falei mesmo, né? O novo novo. Eu não sei, mas com certeza será diferente. Eu espero que seja melhor, embora eu acho que a gente vai perder muito aquilo que era muito comum do brasileiro, né? A afetividade, né? O italiano, né? Você vai para a Itália, só gente de beijo, de abraço, lá são 3 beijos, eu também me confundi. Mas, enfim, essa coisa a gente acaba, acho que vai mudar um pouco de comportamento, né? Vai ser uma releitura de cenário, mas foi importante, mas o momento agora é o fique em casa e saia vivo dessa, porque a brincadeira não acabou, o bicho está lá fora ainda, né? Estou para pegar a gente, né? Com certeza. Queria novamente agradecer e, para finalizar nossa conversa, queria também pedir licença para fazer uso de uma citação da professora Inesita Araújo, que conclui nossa conversa sobre a importância da comunicação em saúde, né? Tendo como os princípios do SUS como base, ela afirma: não se faz participação sem comunicação, não se atinge a universalidade, não se pratica a equidade, não se constitui a integralidade, não se tem saúde sem comunicação. Comunicação é saúde. E aí, eu acho que essa frase ela resume bem o que a gente conversou da importância da comunicação nesse período de pandemia que a gente vive, não só para a gente pensar sempre na melhor qualidade de vida da população para todos, né? Não é para só um grupo populacional. Dessa forma, eu gostaria de agradecer novamente a professora Eliana, a professora Arquimedes, pelo nosso bate-papo super proveitoso. Obrigado mesmo pela participação de vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado, Eliane, por ter visto você. Espero que quando você voltar para o Brasil, a gente consiga se encontrar para ir dar aqueles abraços. A gente se abraça. Você, Momô, Carlos, tá bom? Tá obrigado, bom, Thiago. Arquimedes, Até a próxima, obrigada. então, tá bom? Até Tchau, mais, tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau, Thiago. Obrigada.